Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa a fundo. Hoje o tema é fascinante. A figura de Maria na tradição católica. Oi, sim, um tema riquíssimo. A gente tem um material bem interessante para explorar, né? Temos sim. Olha, temos encíclicas papais como a Ad Caeli Reginam, do Pio XII, a Redemptorius Mater, do João Paulo II, Documentos de peso, né? com certeza. E também estudos teológicos, um artigo bem detalhado sobre uma palavrinha grega lá em Lucas que, olha, dá o que falar. Ah, que caritomene? Já vamos chegar lá. Exato. E alguns resumos históricos e bíblicos para dar o contexto. Então, o objetivo aqui é tentar entender melhor, né, qual o papel de Maria, que títulos ela recebe, por que essa reverência toda na fé católica. É isso. Desvendar um pouco esse lugar especial que ela ocupa. Então, bora lá. A missão é essa: mergulhar nesses textos, conectar os pontos, títulos como Mãe de Deus, Rainha, o que significam de verdade. E os dogmas marianos, né? As verdades de fé. Como surgiram? Isso. E não só a figura histórica, mas também como ela é vista como um modelo espiritual. Vamos investigar isso juntos? Combinado. Para começar, vamos tentar situar Maria historicamente. As fontes dizem que ela viveu na Judéia do século I, falava aramaico, Sob Herodes o Grande? mas as próprias fontes admitem que separar fato histórico de tradição é complicado. Pois é. Tem textos antigos, tipo o Proto-Evangelho de Tiago, que nem tá na Bíblia oficial, mas influenciou demais, né? Muito. Coisas como os nomes dos pais dela, Joaquim e Ana, a apresentação no templo, vem daí. Marcou muito a devoção popular. E nos evangelhos que estão na Bíblia, como ela aparece? As referências não são tantas assim, né? Não são extensas, mas são cruciais. A Anunciação, em Lucas, claro, depois Bodas de Caná, aos pés da cruz em João. Ah, sim. Ela está com os apóstolos em oração lá em Atos. Paulo fala nascido de mulher em Gálatas. E tem a tal mulher vestida de sol no Apocalipse, que muitos associam a ela. E é interessante como cada evangelho dá uma pincelada diferente, né? Totalmente. Marcos quase nada, Mateus foca muito no José, Lucas a destaca como mulher de fé, sabe? E João sempre chama ela de mãe de Jesus. Essa relação é o foco dele. E aí em Lucas chegamos naquela saudação do anjo Gabriel que você mencionou, que Charitomene, as fontes que a gente viu dão um peso enorme para essa palavra. Por que tanto? Ah, essa palavra é um universo. O artigo da doutora Deyanira Flores, que se baseia em estudos linguísticos bem fundos, mostra que a tradução cheia de graça não pega tudo. Não pega tudo? Como assim? É que, gramaticalmente, keratomene é o particípio perfeito passivo de um verbo, charitó, que significa algo como transformar pela graça. O tempo perfeito indica que a ação aconteceu antes, mas o resultado continua, de forma completa, estável. Ah, entendi. Então não é só um estado momentâneo, mas algo que já era e permanecia nela. Exatamente. E a voz passiva mostra que foi Deus quem fez isso nela. Não é só ela tem muita graça, como se diz de Estevão em Atos, que é plere charitus. É aquela que foi e permanece completamente transformada pela graça de Deus. Caramba! Que profundo isso, vindo de uma palavra só. E é aí que as fontes fazem a ponte teológica com a Imaculada Conceição, sabe? Esse estado de graça plena antes da Anunciação. A graça como participação na vida divina mesmo. Faz todo sentido a conexão. Bom, saindo um pouco dessa base bíblica e linguística, vamos para os títulos dela. Um dos mais antigos e que gerou muita treta histórica foi Mãe de Deus, Theotokos. Por que foi tão central e polêmico? Theotokos foi o grande tema do Concílio de Éfeso, lá em 431. Uma confusão danada com Nestório, que era o chefão da igreja em Constantinopla. O que ele dizia? Ele preferia Christotokos, mãe de Cristo. A preocupação dele era que chamar Maria de mãe de Deus fizesse o povo pensar que ela criou a divindade de Jesus. O que, claro, não faz sentido, a divindade é eterna. Ele dizia que ela era mãe só da natureza humana. Ah, tá. Uma distinção meio perigosa teologicamente, talvez. Exato.
Por isso o concílio bateu o pé no Theotokos. A questão era defender quem era Jesus. Eles queriam afirmar a tal da união hipostática. Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana, inseparáveis. Entendi. Então, dizer mãe de Deus era um jeito de garantir que Jesus era Deus desde o começo, na concepção, no nascimento, afirmar a unidade dele. Precisamente, o concílio disse, ela gerou essa pessoa única, Jesus, e essa pessoa é Deus, logo ela é mãe de Deus. Isso não só resolveu a briga, mas deu um gás enorme na devoção a Maria. Faz sentido. Agora, outro título forte que Pio II explora na Ad Caeli Reginam, rainha. Como as fontes justificam isso? Bom, Pio XII, nessa encíclica, ele constrói a argumentação em cima de alguns pilares, né? O primeiro mais óbvio é a maternidade divina. Se Jesus é rei, a mãe dele participa dessa realeza. Ele cita o anjo falando do reino eterno, a saudação de Isabel, mãe do meu Senhor. Certo. O segundo é a associação dela com a redenção. Maria como a nova Eva colaborando com o novo Adão, Cristo. Se Cristo é rei por natureza e por conquista, a redenção, ela participa disso de forma análoga, pela sua cooperação. E ele busca apoio na história também, né? Sim, muito. Cita os padres da igreja que já a chamavam de Senhora, Soberana, a própria liturgia com a Salve Rainha, a ladainha, e a arte sacra, claro, cheia de Marias coroadas. E essa realeza, as fontes dizem, é derivada. O que isso quer dizer na prática? Que ela não manda por conta própria. Exatamente isso. Pio XII deixa bem claro, a realeza dela depende totalmente da de Cristo. É subordinada, é análoga. Não é um poder político. A realeza dela se manifesta mais na intercessão, sabe? Na capacidade de levar nossos pedidos ao Filho e distribuir as graças do reino. Como uma mãe mesmo, que pede ao rei pelos filhos. Entendido. E o título medianeira. Esse a gente sabe que pode ser mais sensível, né? Como a Igreja Católica posiciona isso hoje, segundo o que a gente leu? Sim, medianeira, junto com advogada, auxiliadora, são títulos antigos na piedade popular. Mas o Concílio Vaticano II e outros documentos tiveram o cuidado de afinar o discurso. A posição oficial é taxativa. Só existe um mediador entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo. Ponto. Primeira carta a Timóteo. Então, a mediação de Maria não pode competir com a de Cristo? De jeito nenhum. Nem obscurecer. A mediação dela é entendida como subordinada, participada, essencialmente de intercessão. Ela não fica entre Cristo e nós. Ela age junto a Cristo, por causa daquela proximidade única dela com o Filho. Ah, então é mais como um canal de intercessão super eficaz por causa da relação com Jesus do que uma mediadora no mesmo nível que ele. Certo? Perfeito. É uma mediação que mostra o poder da única mediação de Cristo, não que diminui. Essa distinção é importante mesmo. Bom, vamos entrar agora nos dogmas marianos, aquelas crenças definidas como centrais. Já falamos da maternidade divina em Éfeso. E a Imaculada Conceição? A Imaculada Conceição, definida por Pio IX em 1854, diz que Maria, desde o primeiríssimo momento em que começou a existir, por uma graça especial de Deus e já pensando nos méritos de Jesus, foi preservada de qualquer mancha do pecado original. Lembra do Que Caritomene? Lembro. A transformada permanentemente pela graça. Pois é, as fontes conectam tudo. A teologia aqui é a da redenção preservadora. Nós somos libertados do pecado original pelo batismo, né? Ela teria sido preservada de sequer contraí-lo, um presente antecipado da salvação que viria por Cristo. Interessante essa ideia de preservar em vez de curar, olhando para os méritos futuros de Cristo. Faz sentido. E o dogma seguinte, a virgindade perpétua, o que ele cobre? Esse diz que Maria foi virgem antes de conceber Jesus pelo Espírito Santo, durante o parto, que é um ponto mais teológico, sobre a integridade dela, e depois do parto para sempre. Isso já era bem antigo, definido formalmente em 649. E a questão dos irmãos e irmãs de Jesus que aparecem nos evangelhos? Como fica? Assim,
A interpretação católica tradicional, que vem lá de São Jerônimo no século IV e que até alguns reformadores aceitavam, é que a palavra grega adelphoi podia significar parentes próximos, tipo primos, não só irmãos de sangue. Era um uso mais amplo na época. Entendi. E outro argumento que as fontes usam muito é a cena da cruz, em João 19. Jesus entrega a Maria aos cuidados do apóstolo João. Se ela tivesse outros filhos homens vivos, o costume judaico diria que eles deveriam cuidar dela, né? Verdade. Então a interpretação se baseia na linguagem e em detalhes do texto. Certo. E o quarto dogma? A Assunção. Proclamado por Pio XII em 1950. Afirma que Maria, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Atenção! Assunção, não ascensão. Cristo subiu por poder próprio. Ela foi elevada por Deus. E ela morreu antes ou não? O dogma diz algo? O dogma não define isso. Mas a tradição mais forte, tanto no Oriente, que fala da dormição dela, quanto no Ocidente, é que sim, ela passou pela morte, assim como Jesus. Teologicamente, a Assunção é vista como tipo uma prévia da nossa ressurreição final. Mostra a vitória total da graça sobre o pecado e a morte, a glorificação da pessoa inteira, corpo e alma. Ela é apresentada como um sinal de esperança para a gente aqui peregrinando. Ou seja, ela seria um sinal concreto daquilo que a fé espera para todo mundo no fim, a glorificação total. Exatamente. A primeira criatura humana a viver isso plenamente. Fascinante. E, além dos dogmas, como as fontes descrevem a experiência espiritual dela? Aquele artigo da doutora Flores usa São João da Cruz, um místico. O que ele diz? Uau! Desde o princípio. Diferente de outros santos que passam por provações, as noites escuras. Exato. Ela já teria começado lá em cima, digamos assim. Nas palavras dele, ela foi sempre movida pelo Espírito Santo. Mas atenção, Sim. isso não quer dizer uma perfeição parada, estática. As fontes são claras, ela cresceu em graça, em amor, a vida toda. O próprio João da Cruz diz que mesmo nesse estado de união, o sofrimento pode vir e veio para ela, né, ao pé da cruz, para maior mérito, amor, conformidade com Cristo. Ele até cita Caná como exemplo de oração dela, discreta, confiante, eficaz, coisa de quem é movido pelo Espírito. E essa ideia de ser sempre movida pelo Espírito Santo amarra bem com o Queixaritomene, né? Parece ter uma linha teológica bem amarrada nas fontes. Com certeza. Mas apesar dessas graças tão únicas, como ela vira modelo para nós cristãos comuns? Ótima pergunta. Porque apesar de tudo isso ser único, o Vaticano II, Paulo VI, na Maria Lises Cultus, todos eles batem muito na tecla. Maria é modelo de discipulado para todos. O que eles destacam? A fé dela, feliz aquela que acreditou, o fiat, o faça-se em mim, que é uma entrega total, mas responsável à vontade de Deus. A resposta dela, né? A resposta. E a escuta da palavra, o serviço concreto, lembra da visitação a Isabel, a capacidade de guardar e meditar as coisas no coração, a presença dela orando com a primeira comunidade cristã. João Paulo II fala que a vida dela foi uma peregrinação na fé. Então, mesmo com as graças, o que inspira é a resposta humana dela. Fé, obediência, serviço, meditação. Isso que a torna um exemplo para qualquer um. Perfeito, é o modelo da resposta ideal à graça de Deus. E é curioso, né? Parece que essa admiração por Maria, de alguma forma, vai além do catolicismo. As fontes tocam nisso, né? Sim, mencionam brevemente. Indicam que até os grandes reformadores protestantes, Lutero, Calvino, mantiveram um respeito por ela, reconhecendo como Theotokos, Mãe de Deus, afirmando a virgindade. Claro, criticaram as devoções exageradas da época, mas a figura bíblica eles respeitavam. E falam do Islã também, certo? Uhum. O Alcorão tem um capítulo inteiro para ela, Maryam. Honra como mulher escolhida por Deus, narra o nascimento virginal de Jesus, Isa, elogia a pureza dela. Lógico, a teologia sobre Jesus e Maria é totalmente diferente da cristã, mas esse respeito no Islã é bem notável, mostra o impacto dela. Bom, vamos recapitular nossa conversa, então. A gente viajou por essas fontes católicas sobre Maria.
Começamos lá na história, nas menções da Bíblia, demos uma atenção especial àquela palavra keharitomene, que meio que abre a porta para entender a graça especial dela. Uhum. Vimos como a tradição foi dando títulos importantes, Teotocos, Rainha, e como a Igreja definiu os dogmas, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, Assunção, cada um iluminando um lado dessa relação dela com Deus e com Cristo. Certo. E por fim, vimos que ela não é só alguém que recebeu graças, mas um modelo ativo de fé, de discipulado, de vida interior, sempre movida pelo Espírito Santo. Exato. Então, no fundo, o que tudo isso mostra? Mostra uma visão muito rica sobre como a graça de Deus pode agir numa pessoa, sobre como a gente pode cooperar com essa graça e sobre a esperança de um destino final glorioso. Tudo isso, segundo essas fontes, está ali de forma exemplar em Maria. Exatamente. E talvez um último pensamento para quem está ouvindo que brota dessa análise toda: as fontes sempre ligam Maria a Cristo. Mãe, associada, primeira discípula. E mesmo com todas as graças únicas, a vida dela é uma peregrinação na fé. Isso talvez levante uma questão para a gente pensar, que vai além dela. Como é que a nossa fé, a fé humana, com seus desafios, suas dúvidas, interage com a graça de Deus, que às vezes parece extraordinária? Como esses dois lados, nossa resposta e a ação de Deus, se encontram, se misturam, talvez se potencializam no nosso caminho espiritual? Fica aí a reflexão, né? Sobre essa dança entre fé e graça.